Fala galera, beleza? Voltando aqui com você agora para falar sobre os deveres dos donatários. O que nós estamos vendo até aqui? Nós estamos vendo o seguinte, que a coroa portuguesa introduziu no Brasil a divisão do território brasileiro em capitanias hereditárias. Cada capitania vai ter sua autoridade máxima, o donatário. Mas espera aí, o que o donatário tem ou não o direito de fazer aqui no território? O que ele tem o direito? E qual é o dever dele para com a coroa portuguesa? É sobre isso que nós estamos falando aqui. Acabamos de ver os direitos que os donatários tinham no Brasil. E agora vamos falar um pouco sobre os deveres. O que esse donatário tinha o dever aqui no Brasil? Olha só, garantir ao rei de Portugal. Olha só, o que esse cara tinha o dever de garantir ao rei de Portugal? Esse cara tinha o dever de garantir ao rei de Portugal a proteção da terra. Esse cara tinha o dever de garantir ao rei de Portugal 10% de todo o fruto da terra. De tudo aquilo que fosse produzido na terra, 10% era da coroa portuguesa. Espera aí, o que mais esse cara tinha que garantir ao rei de Portugal? O monopólio do pau-brasil. Espera aí, como assim o monopólio do pau-brasil? O donatário tinha que garantir que todo o pau-brasil que fosse encontrado dentro da sua capitania estaria pelo regime de monopólio real. Só poderia ser retirado com a autorização real. Ou seja, todo o pau-brasil é da coroa portuguesa e só pode ser retirado com a autorização de Portugal. Quem é que era responsável por fiscalizar isso? Quem era responsável por ver essa questão toda? O donatário. E mais o que? Olha aqui, ó. Um outro dever. Garantir ao rei de Portugal 1/5 de todo mineral precioso encontrado. Ou seja, o cara tinha que garantir ao rei de Portugal que de todo mineral encontrado na sua terra, na sua capitania, todo mineral encontrado, todo minério precioso encontrado na capitania, 1/5 deveria ser reservado como imposto para a coroa portuguesa. Ou seja, 20% de ouro, prata e outros. Olha aí. De todo mineral precioso encontrado, de todo minério precioso encontrado, 20% deveria ser garantido como pagamento de imposto à coroa portuguesa. E quem deveria garantir isso? O donatário. Então temos aqui alguns deveres dos donatários para com o rei aqui no Brasil. Bom, mas o que vai dizer a história? A história nos conta que em 1548, olha aqui, hein? Em 1548, a coroa portuguesa vai fazer uma avaliação desse estilo, desse modelo administrativo conhecido como capitanias hereditárias. E qual será a conclusão? Qual a conclusão que Portugal chega olhando para as capitanias hereditárias? Será que funcionou? Será que valeu a pena confiar nossas terras a particulares? Qual foi a conclusão que Portugal chega? Vem comigo. O resultado do modelo administrativo em capitanias. O resultado da divisão do Brasil em capitanias hereditárias. Em 1548, a coroa portuguesa chega à seguinte conclusão.
esse modelo foi a falência. Esse modelo não funcionou. Olha aí. Foi o que a coroa portuguesa definiu. Não funcionou. Falência total. Das capitanias hereditárias criadas no Brasil, somente 2 foram a exceção. Olha aqui, ó. Exceto São Vicente e Pernambuco. Olha só. Das capitanias hereditárias, das 15 capitanias hereditárias criadas no Brasil, 2 foram a exceção, São Vicente e Pernambuco. Peraí, Wagner, mas e as outras capitanias? Faliram, quebraram. São Vicente e Pernambuco prosperaram muito com relação à produção de açúcar. E isso fez com que as duas alcançassem um grande sucesso econômico na história do Brasil, nesse início da colonização. As outras capitanias não conseguiram a mesma prosperidade e foram falindo, quebrando. Em 1548, quando a coroa portuguesa analisa as capitanias hereditárias, chega à seguinte conclusão: só 2 estão no caminho do sucesso, as outras estão falidas. Ou seja, esse resultado, essa falência, das capitanias hereditárias ocorreu por alguns motivos. Algumas questões geraram a falência do modelo de capitanias hereditárias. Dentre esses fatores, nós tivemos esse aqui, ó. A distância Brasil-Portugal. A distância entre a colônia, como é conhecido o Brasil, ó, colônia, metrópole. Wagner, o que é esse papo aí que você está falando de colônia, metrópole? Ora, colônia é quem é administrado, metrópole é quem administra. Colônia é quem é comandado, metrópole é quem comanda. Então, nesse sentido, a colônia aqui é o Brasil e a metrópole, Portugal. Legal? Então, por que as capitanias hereditárias não deram certo? Ora, Brasil e Portugal eram muito distantes. E aí, quando o donatário precisava de alguma coisa, essa distância atrapalhava muito um pedido de ajuda. E com isso, as capitanias vão quebrando. Um outro fator, a falta de comunicação das capitanias. As capitanias não se comunicavam, as capitanias não se relacionavam. Não existiam estradas, caminhos que ligavam uma capitania a outra. E essa dificuldade de comunicação entre elas também foi um dos fatores que nós podemos citar como o fracasso das capitanias hereditárias. Espera aí. Diga outro. Qual foi um outro fator que gerou a falência das capitanias hereditárias? Olha só. Ataques de nativos. Como assim nativos? Indígenas. Indígenas atacavam os colonos e aí muitos deles perdiam todo o seu investimento e acabavam desistindo. Inclusive, vou puxar um outro fator aqui importante também para a falência das capitanias, né? Que foi a falta de investimento dos donatários. O que dizia o sistema de capitanias hereditárias? O donatário tinha que investir. E aí muitos deles
quando pegavam a capitania e olhavam o tamanho do investimento que deveria ser feito, desistiam. Falavam assim, opa, não vou botar esse dinheiro todo na capitania, vou perder tudo que eu tenho. Inclusive, olha o que está acontecendo lá. Um monte de nativo invade os engenhos, taca fogo, mata, come. Não vou para lá não. E aí as capitanias vão chegando à falência, né? Então, olha só o que vai acontecer aqui. Diante desses fatores aí, as capitanias hereditárias vão quebrando, vão falindo aqui no Brasil. Quando chega em 1548, a coroa portuguesa olha e vê o quê? Opa, só 2 funcionaram, só 2 prosperaram, São Vicente e Pernambuco, graças à cana-de-açúcar, e as outras? Pô, majestade, as outras estão falidas. Ora, as outras estão falidas? Bom, então nós precisamos agir, precisamos fazer alguma coisa. O rei de Portugal olha para a falência das capitanias e vai tomar uma medida em relação ao Brasil. Que medida é essa? Vem comigo que no próximo vídeo eu vou passar para você o que o rei de Portugal faz diante da falência das capitanias hereditárias. Beleza, galera? Forte abraço, fé na missão, Brasil!